Como Raabe, uma prostituta, me ensinou uma das histórias mais lindas, uma das lições mais lindas que eu poderia aprender, é o que eu quero compartilhar com você hoje. A história se encontra em Josué 2 e ela conta ali a história de Raabe, depois eu aconselho que você leia todo o texto, mas ela conta a história de Raabe, que ela mora na cidade, né, de Jericó, que vai ser ali guerreada e o povo vai conquistar aquela terra. E Josué envia 2 espias e ela acolhe esses espias, né? Ela coloca eles dentro da casa dela. E o mais interessante é que ela corria risco de vida, né? Porque eles eram as pessoas que eles eram os inimigos, né? Vamos falar dessa maneira. Eles eram os inimigos e eles estavam ali querendo possuir aquelas terras e ela coloca esses inimigos dentro da casa dela e os protege quando o rei ouve e aí ele manda que verifiquem se essa informação era verdadeira, ela os esconde. Uma das coisas mais importantes do texto, que me chama muito a atenção, é que Raabe teve 3 ações que foram cruciais na jornada dela e que a história dela não determinou quem ela era e quem ela iria ser na mão do Senhor. E esse é o ensinamento que eu quero compartilhar com você hoje. A sua história não determina quem você é na mão de Deus. A primeira atitude de Raabe aqui é que, aqui no versículo 10, fala o seguinte: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E aí ela conta, né, quando saiu do Egito e tudo mais. Ou seja, ela está dizendo que o povo de Jericó já tinha ouvido tudo o que Deus tinha feito com o povo durante o deserto. Então, o passo número 1 é que ela estava aberta. Ela ouviu e ela teve disposição, o coração dela estava disponível para ouvir aquilo, sabe? Isso é muito importante pra gente, porque quando a gente ouve com o coração disponível, uma segunda ação acontece. A gente tem fé. Por quê? No versículo 12 ela fala assim: agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como eu usei de bondade para convosco, vocês também usarão de bondade para comigo. E aqui é o segundo ponto que eu quero deixar para você. Que quando você tem um coração disponível para ouvir aquilo que Deus está falando e fazendo, você tem fé. Você começa a exercer a sua fé. Você coloca espias do inimigo dentro da tua casa. Você abre as suas portas para pessoas que o mundo lá fora dizem que vão te matar. E você diz assim: ei, o Senhor está com ele. Eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido. E aí a terceira coisa que eu aqui é onde me pega, que ela fala o seguinte: vocês vão fazer um acordo, um pacto comigo, de que quando vocês vierem tomar a terra de Jericó, porque eu creio que vocês vão tomar, lembra que ela teve fé? Então, por saber que vocês vão ganhar, eu faço um acordo com vocês, de que vocês, no versículo 13, fala assim: de que conservareis em vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Uau! Ela tem ouvido, ela tá sensível a ouvir o que Deus está fazendo. Então ela ouve. Depois ela tem fé, ela coloca os espias dentro de casa. E aí a terceira ação dela é interceder, clamar por aqueles que ela ama. Aqui eu vou tirar Raabe do personagem da Bíblia, eu adoro fazer isso. E eu imagino essa mulher, sozinha, vivendo uma vida de prostituta, como diz a palavra de Deus. Ela era uma prostituta na cidade de Jericó. Ela não tinha família, ela não tinha amigos e provavelmente a família dela deve ter virado as costas para ela. Ela não tinha mais contato com ninguém. Ela devia viver uma vida de solidão. Olhando pelos padrões que nós temos, referências que nós temos nos dias de hoje. Quando você tem pessoas que trabalham com coisas, ou que atuam de forma como a gente não concorda, o que a gente faz? A gente vira as costas. É assim que funciona.
E é assim que nós vemos a história de Raabe, uma mulher sozinha, uma mulher que foi desvalorizada dentro da família dela, uma mulher que foi desacreditada dentro da família dela, e uma mulher que olhou e intercedeu, primeiramente, pela sua família. E ela termina dizendo, salva as nossas vidas, aí ela se inclui. Mas até então, a ação dela em acreditar, ter fé, mas a ação dela foi toda guiada por esse sentimento de falar assim, que salva a minha família. Eu não sei o que ela passou, eu não sei o que Raabe viveu como família, como pessoa, como sentimento, como emoção, como dores. Mas o que eu digo para você é que Deus está dizendo hoje, para nós, para o nosso coração, não importa as dores da sua vida, você precisa da sua família. Você deve interceder pela sua família, porque Deus vai ouvir. E uma fita, como diz assim, lá no versículo 18, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata. Um cordão na janela salvou a vida da família de uma prostituta, que deveria ser abandonada, desvalorizada, desacreditada, mas foi essa mulher desacreditada que salvou uma família inteira. Foi essa mulher que não foi valorizada muitas vezes, que foi, sabe, causadora de grande desgosto na sua família. Eu imagino o pai e a mãe olhando e falando assim, a minha filha Raabe se perdeu. A minha filha Raabe, ela não pertence mais ao nosso ciclo. A minha filha Raabe, aquela lá, que tá lá, vivendo aquela vida. E aí Deus olha e fala assim, não é essa vida aqui que eu vou usar, porque ela tá disponível. Então, a palavra de Deus para mim há 2 semanas atrás e hoje para você é, não importa a história da tua vida, você pode ser usado na mão do Senhor para resgatar a sua família. Creia, para tudo, creia agora de que você pode, nas mãos do Senhor, resgatar a sua família. Não há outra forma. Você vai ser um instrumento usado nas mãos do Senhor para resgatar a tua família. Aquela pessoa desacreditada, desvalorizada, que não foi validada muitas vezes, que não foi ouvida muitas vezes, aquela pessoa que foi chacota muitas vezes, aquela pessoa que foi deixada de lado, que não foi convidada, que não foi incluída nos passeios da família, aquela pessoa que não estava ali presente nos momentos de celebração. Essa pessoa é você hoje. Essa pessoa é você hoje, com as suas dores, com as suas lutas, com os seus anseios. Mas Deus está dizendo para você, apenas tenha um coração disponível como Raabe teve. Tenha a fé que Raabe teve. E interceda pela sua família. E eu irei livrar todos da morte. Aleluia. Eu irei livrar todos da morte. Essa palavra tem ecoado no meu coração e eu precisava passar para vocês. Eu precisava compartilhar, porque não é uma coisa que vai ficar só comigo, porque Deus, Ele quer chamar, Ele tem chamado pessoas para vivenciarem essas experiências de transformação dentro dos seus lares. Deus está nos convocando para voltarmos para dentro das nossas casas. Voltem os olhos para dentro de casa, voltem os olhos para seus filhos, voltem os olhos para seus maridos, voltem os olhos para suas esposas, voltem os olhos para os seus pais. Raabe, quando intercede pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos servos que serviam aquela família, ou seja, ela não tira ninguém da lista. Todos estão inclusos. Volte os olhos para dentro da sua casa e Deus passará e verá o cordão pendurado na janela que você colocou. E Ele livrará
a sua família da destruição. É uma palavra forte, mas é uma palavra que precisa ser dita, porque o Senhor está nos convocando para uma ação. Para uma ação. Agora é hora de colocar em prática aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente diz que a gente serve. Agora é hora de ação, de colocar o inimigo dentro da nossa casa, mas crendo, porque nós sabemos que esse inimigo, na verdade, é povo de Deus. Quem lá fora tá olhando para você hoje, tá dizendo para você assim, o que você está fazendo é loucura, como Raabe fez ao colocar os inimigos dentro de casa, um dia eles vão ver que este povo era um povo de Deus, que essa ação que você cometeu, que essa ação que você executou agora, foi orientação de Deus. Porque Deus clama pelas famílias, Deus cuida, Deus protege e Deus está nos convocando para sermos Raabe no meio do tempo que estamos vivendo. Lutemos pela nossa família. Estejamos disponíveis para ouvir o que Deus tem falado. Estejamos disponíveis para ouvir as ações, os feitos e as maravilhas que Deus tem executado. Que nós possamos crer, que nossa fé seja forte, seja inabalável, para que nós possamos salvar as nossas famílias com um cordão colocado na janela. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana debaixo da graça dele, e que você esteja disponível e sensível para ouvir as maravilhas que o Senhor tem executado no meio do seu povo. Amém.